O livro de Jerry Walls, Por que Não Sou Calvinista, afirma com todas as letras na página 152 que o molinismo é uma variação do arminianismo. Nós temos também o livro, né, arminiano, né, da editora Carisma, que diz aí na página 205, o livro Jacó Arminius e a Teologia do Duplo Amor de Deus. Conforme Decker, a teologia do conhecimento médio está na essência do conceito de Armínio sobre o conhecimento de Deus. Se você pegar também outra obra da própria pena do senhor Jacó Armínio, nós temos aqui na página 97 do livro Armínio e as suas declarações e sentimentos, diz que uma das proposições fundamentais de Armínio centrava na ciência média, um conceito de conhecimento médio que afirmava que a presciência divina não predetermina aquilo que é conhecido. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, quando nós observamos o molinismo, essa vertente do arminianismo, certo? Assim como o teísmo aberto é uma vertente do arminianismo, nós vemos aí a influência que teve, né, o pai do molinismo, certo? Esse jesuíta Luiz de Molina, sobre Jacó Arminius. Né? É fato inegável que, dentre os variados livros que existia na biblioteca de Armínio, nós temos ali a influência de pelagianos, semi-pelagianos, molinistas. Foi encontrado livros de Erasmo de Roterdã em sua biblioteca, com variadas anotações, e outros sinergistas católicos que podem, de fato, ter influenciado grandemente Armínio em sua caminhada da fé. Então tá certo. Ele é uma espécie de patinho feio da teologia. Nós até brincávamos agora nos bastidores, conversava com o reverendo Ronaldo, né? Mas assim, eu confesso que o conceito de conhecimento médio do molinismo me é atraente. E confesso outra coisa, que talvez os arminianos, de uma forma geral, eventualmente aqueles que não leram Armínio, né? Eu já li as obras de Armínio e tudo, e o que outros disseram também sobre ele. Armínio, ele vai citar, Heber e telespectadores, esses três conhecimentos de Molina nas suas works, nas suas obras: o conhecimento natural, o conhecimento médio, o conhecimento livre, e até onde me foi possível perceber, parece-me que ele compra um certo ar de molinismo, ele tem um pé quase ali, quase ali. Vai lá, vote, participe, escolha, contribua, faça parte aqui da nossa construção. Irmãos, para a gente dividir um pouquinho melhor a dinâmica do tempo deste bloco, eu vou marcar um tempo aqui, vocês podem ficar à vontade, eu só vou pontuando só para a gente tentar ser mais sucinto e falar um pouquinho mais, tá bom? 3 minutos, então, pastor Robson, por favor. Eu vou começar pelo conceito. É um conceito ainda do professor Arthur, o pós-doc, que fantástico, molinista. Ele trouxe um conceito em aula, porque eu tive muita dificuldade para entender a linha de sistemática. Eu fiz uma pós-graduação para poder entender só em sistemática. Ele traz uma definição bem interessante, abre aspas. Ele fala que livre-arbítrio nada mais é que o poder de decisão, bem falado pelo pastor Isaac. Porém, abrange 3 aspectos, que é a intelectualidade, mais a vontade, mais o discernimento do bem e do mal. A intelectualidade, ela está envolvida com a razão, poder de raciocinar. A vontade está ligada com a liberdade. Com a liberdade, se eu bebo a água ou não, tenho vontade de beber água ou não. E o discernimento do bem e mal é a moral. Então, o que é o livre-arbítrio, de uma forma bem genérica, é o poder de decisão, que são esses 3 fatores. A pessoa raciocina, ele tem vontade e ele tem um senso do certo e do errado. Ele não precisa ser religioso para saber que o adultério é pecado. Tanto é que os pagãos fazem isso escondidos. E quando se trata desse poder de decisão, de fato, não somente Adão. Os anjos, antes do tempo, pecaram. E não tinham o pecado. Eles tinham o poder de decisão. Jesus também foi gerado pelo Espírito Santo e não tinha também a natureza de Adão. Então, esse poder de decisão que teve com os anjos, com Adão e com Jesus, é diferente com o nosso,
porque o nosso está marcado pelo pecado. Mas eu sigo a linha de algumas pessoas, e não me confundam, por favor, com o calvinismo, porque é uma linha como Tomás de Aquino, Molina e também a linha arminiana, que a primeira ação é uma ação de Deus. De fato, o meu poder de decisão ele está obscurecido pelo pecado. Estou morto. O Efésios deixa bem claro isso. Quem está morto não consegue escolher Deus. Evidentemente que não. Mas o que Tomás de Aquino traz? Ele traz o seguinte, abre aspas, a causa primária influencia as causas secundárias, fecha aspas. Ou seja, tem que ter um agir de Deus para que as pessoas possam optar. Então, a linha tomista é essa, a causa primária, ela influencia nas causas secundárias. Já a linha arminiana traz o conceito de arbítrio liberto. Ou seja, no momento em que o evangelho é pregado, há uma ação do Espírito Santo que dá condições à pessoa de aceitar ou não. Então, muitas pessoas, inclusive até em debates, eu fico assustado como às vezes os calvinistas não sabem isso. É o arbítrio liberto, ou seja, Deus, pelo Espírito Santo, dá condições à pessoa para, no momento da pregação, de ela aceitar ou não. Porque o poder de decisão cabe à pessoa, através do arbítrio liberto. Mas eu gosto muito de Molina, que traz um conceito mais soberanista por conta da presciência de um Deus que conhece todas as decisões que os seres humanos possam tomar, que Deus cria condições para que o poder de decisão dessa pessoa não seja extinto 100%. Um exemplo da soberania de Deus... Para concluir. Sim, é o exemplo da soberania de Deus, é o tempo que nós nascemos, a família que nós nascemos. Inclusive, ele liberta o nosso poder de decisão. Então, são linhas, a tomista, a arminiana e a molinista, que trabalham a soberania de Deus em convergência com o poder de decisão liberto do homem. Vamos lá, pastor, mais 3 minutos. Depois o pastor Isaac também, mais 3 minutos, para a gente poder encerrar este primeiro bloco, tá bom? Por favor. Perfeito. Eu finalizei a minha fala falando das 3 linhas das quais se convergem, que é a linha tomista, a linha arminiana e a linha molinista, que ambas elas trazem uma ação primária de Deus e depois uma ação convergente do homem. O que significa isso? Vamos voltar aqui. A linha tomista afirma a causa primária influencia na causa secundária. Mas isto não anula o poder de decisão da pessoa, que está atrelado à vontade, à intelectualidade e à moral, que é o discernimento do bem e do mal. Esses 3 aspectos são restaurados para a pessoa aceitar ou rejeitar a salvação de Deus. A linha arminiana chama de arbítrio liberto e a linha molinista, que trabalha com aquele texto de Pedro que fala que nós somos eleitos segundo a presciência, ou seja, que Deus conhece todas as nossas decisões futuras. Molina trata de uma forma bem interessante que Deus cria condições. É por isso que eu afirmo que, nesse caso, há uma ideia bíblica bem contundente que a soberania de Deus está em convergência com o poder de decisão da pessoa. Ele é virtualmente desconhecido, porque muita gente não entende. Outra coisa, os católicos romanos, eles se preocuparam bastante em abafar o molinismo. Não foram os protestantes que abafaram o molinismo, foram os próprios católicos. E olha que Molina participou da Companhia de Jesus, que é a ordem dos jesuítas, que é uma ordem criada no século XVI para barrar o crescimento da reforma protestante. Ele fazia parte dessa ordem, como disse o professor Leandro. Tá certo? Então...